Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Professor João aqui falando com vocês, com o pessoal do sexto ano. Eu vou continuar falando de pré-história com vocês hoje, tá? E a gente vai falar um pouquinho da periodização da pré-história, tá? A pré-história vai ser então um período onde os seres humanos ainda não tinham desenvolvido a escrita, né? E os próprios hominídeos já estavam se desenvolvendo, evoluindo e se adaptando, certo? E a gente pode dividir ela em dois períodos, certo? O primeiro período, que é o período mais antigo, é chamado de período paleolítico, né? A junção dessas duas expressões, paleolítico, né? Essas são duas expressões que significam pedra mais antiga, uma pedra mais velha, né? Então é o período mais afastado da pré-história, certo? Nesse momento, a pré-história, acredita-se que ela durou entre 2 milhões e 10 mil a.C., esse período aí do Paleolítico, tá? No período do Paleolítico, esses hominídeos viviam como? Eles eram nômades, porque justamente eles tinham que buscar seu próprio alimento, e eles extraíam os recursos de determinada região e migravam para outra região para extrair os seus recursos novamente, tá? Então eles eram nômades por necessidade da sua alimentação. Então pode pensar que eles eram caçadores, coletores e pescadores. Eram as funções que eles faziam, né? E como é que eles faziam tudo isso? Eles faziam justamente os instrumentos deles com pedras lascadas, certo? Eles batiam uma pedra na outra e ao tirar essas lascas de pedra, eles conseguiam criar lâminas afiadas, pontas de lança, ponta de flecha. Então eles conseguiram utilizar dos seus instrumentos para garantir a sua sobrevivência, certo? E na sequência, também a gente pode chamar, por conta dessa fabricação deles, a gente pode chamar esse período de Idade da Pedra Lascada. Pode ser também uma forma de você associar. Então, como eu já disse, a gente pode pensar aí o período de espalhamento dos hominídeos aí pela África, pela Europa, pela Ásia, parte ali das ilhas da Oceania, né? E esses grupos iam se deslocando, eram grupos de entre 30 a 40 pessoas, e à medida que esses grupos aumentavam de tamanho, passavam desses 40 a 42, eles se dividiam e formavam dois grupos menores e iam se espalhando, certo? Só que o ser humano passou a notar que onde ele deixava cair aquelas sementes daquelas frutas que eles não terminavam de comer, começavam a surgir árvores novas, porque, por exemplo, eles podiam retornar por aquela região, né? Eles tinham muito que aprender pela observação e por colocar em prática essa observação, né? E por volta de 10 mil a.C., né, isso, alguns lugares um pouco mais antigos do que outros, eles começaram a desenvolver a agricultura, né? De novo, esse desenvolvimento a agricultura vai ser sistemática, não é que as plantas não podiam crescer, a gente começou a domesticar as plantas para elas produzirem aquela quantidade. Então, com isso, os grupamentos humanos começaram a se fixar próximo dos rios, sejam rios menores ou rios maiores, né? E começaram a plantar seus alimentos e criar seus animais. Tanto que esse evento é chamado de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, é a mesma coisa. E com esse movimento, esse período é chamado, então passa a ser o final do período paleolítico e o início do período neolítico, tá? Neolítico, então, vamos fazer essa análise dessa expressão. Neolítico vai significar, então, pedra nova, então é o período de pré-história mais próximo da gente, tá? Ele vai aí de 10 mil a.C. aproximadamente até 3.000, 3.500 a.C. aproximadamente. E como eu já mencionei, esses seres humanos do período paleolítico, eles eram agricultores, eles eram criadores de animais, certo? E para facilitar a vida deles, eles tinham os instrumentos feitos de pedra polida num primeiro momento, né? E o outro nome que você pode dar para facilitar a sua vida, período neolítico, pode ser conhecido como período da pedra polida, tá? Só que no final do período neolítico, os seres humanos vão começar a inventar algumas coisas que vão melhorar a condição de vida deles, né? A própria questão da metalurgia, né? Ou seja, eles vão começar a fabricar metais.
desde metais mais simples de serem trabalhados, como o cobre, passando para metais um pouco mais difíceis de ser trabalhados, como o bronze, e depois, aliás, a liga metálica, né? E depois para alguns tipos de materiais um pouco mais pesados, como o ferro, né? E isso vai ser muito importante para a gente observar as civilizações agora do mundo antigo na sequência, porque quanto mais desenvolvida fosse aquela sociedade, mais eles conseguiam manter e articular esses seus instrumentos, melhores armamentos e objetos que eles produziam naquele determinado povo. Tá? Além da invenção da metalurgia, o ser humano também vai inventar a cerâmica, né? O ato de você fazer recipientes de argila e para armazenamento de água, armazenamento de alguns alimentos e até a questão do transporte também. E também ele vai produzir a questão da tecelagem, né? A gente vai começar a produzir as nossas roupas, né? Numa forma um pouco mais rudimentar, mas principalmente a tecelagem a partir de fibras vegetais combinadas com peles e tudo mais. Mas num primeiro momento a tecelagem vai ser importante para esses indivíduos que vão começar a costurar as suas roupas e fabricar essas roupas também pensando a sobrevivência. Vale a pena deixar uma observação muito importante aí, que esse desenvolvimento dessas sociedades ela não é obrigatório, não é uma linha contínua, né? Tiveram grupos que permaneceram nômades, caçadores e coletores e existem até hoje. E determinados outros agrupamentos humanos perceberam que era melhor se fixar próximo dos rios e formar agrupamentos sedentários, né? E à medida que eles foram se agrupando, em alguns lugares surgiram pequenas cidades, em outros lugares surgiram grandes cidades, e teve lugares que essas cidades foram se organizando e formaram estados, certo? Civilizações. Então a importância dos rios vai ser nesse ponto aí importante para essa passagem aí do período pré-histórico para o período da Idade Antiga, tá? Então a gente termina essa terceira parte, no caso, de pré-história, e a gente vai continuar o nosso assunto para a gente encerrar com a ocupação da América na próxima sequência, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.